Y ahora queremos escuchar a la doctora Juliana Viana. Juliana es académica y doctorada en Ciencias Biológicas, mención Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudió Biología en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil. Ha encabezado proyectos del Instituto Antártico Chileno y de Fondesit y destaca por su trabajo en genómica de pingüinos antárticos. Ha recibido de la Academia Chilena de Ciencias el Premio de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez por favorecer la promoción de la ciencia a nivel nacional e incentivar a las investigadoras jóvenes. Muchas gracias, Juliana. Te escuchamos. Muchas gracias, Paula, por la invitación y por estar aquí con ustedes hoy día. Comparto mi presentación. Bueno, hoy día voy a hablar sobre un poco de la parte de menos diversa, como dijo Hugh, de la biodiversidad antártica, pero que tiene una gran importancia y una gran biomasa, o sea, número de individuos, que son los pingüinos. Pero igual voy a hablar que no están solamente en Antártica. E vou dar uma visão, Hugh falou um pouco mais do presente, o futuro, os cambios na Antártica, eu vou dar uma visão do passado e como isso tem uma influência no futuro. Bueno, en general, los pingüinos son aproximadamente 18 especies. Ustedes van a entender en mi charla por qué aproximadamente 18 especies, porque hay algunas que con los estudios genéticos vimos que son, en vez de dos, son una, y otras que son más de una. Los pingüinos están distribuidos en el hemisferio sur, certo? Estão associados com água fria, estão desde a Antártica hasta Galápagos, como o pinguino de Galápagos, que vem aqui. Pero há duas espécies verdadeiramente antárticas, ou seja, que estão ao redor de todo o continente antártico, que é o pinguino imperador e o pinguino Adelie. ¿Cierto? Y los pingüinos tienen características importantes que después vamos a ver con los resultados genéticos que les voy a mencionar, que tienen alta capacidad de dispersión, o sea, pueden migrar largas distancias de una colonia a otra, y eso normalmente homogeniza, ¿cierto? La diversidad genética, o sea, disminuye la diferencia entre las colonias, pero por otro lado, tiene son conocidos por alta filopatria, o sea, regresan a mesma colônia reprodutiva cada temporada reprodutiva. E isso pode generar uma maior diferenciação genética entre as colônias, que vamos ver. Bueno, en general, los pingüinos tienen, en relación a la historia evolutiva de los pingüinos, hay varias preguntas que se han hecho importantes. Nosotros estamos estudiando los pingüinos que viven hoy día, pero en el pasado han tenido diferentes especies de pingüinos que se han extinguido, se han desaparecido. Y hoy día las preguntas principales son los pingüinos rey, imperador del género Aptonodites, son grupo hermanos de los pingüinos Pigocelis, la Adelie, Barbijo y Papúa, o son aquí como el primer grupo a divergir de los demás pingüinos. La otra pregunta es, ¿cuándo diversificaron los pingüinos? Había estudios que decían de 10 a 50 millones de años, que es un periodo bien amplio. Y la otra pregunta importante era, ¿dónde ocurrió esa diversificación? ¿Cierto? Si era en Antártica o alguna parte de la región subantártica. ¿Ya? Otras características importantes, Hugh ya habló un poco del continente antártico, la región del océano austral, que influye importante la diversidad y también la distribución ahí de los pingüinos y generan barreras o conectividad con las colonias de pingüinos. Son, por ejemplo, la frente polar antártica aquí y la frente subtropical, que tienen importantes cambios en temperatura y salinidad al sur y al norte, ¿ya? Y eso, por ejemplo, genera cambios ahí en la biodiversidad. Y también hay corrientes como la corriente circumpolar antártica que genera conectividad en la región subantártica.
Bueno, con todo eso tenemos varias preguntas sobre los pingüinos en general. Entonces, ¿cuál es el rol de todas esas variables ambientales en la diversificación y la diferenciación de las colonias de pingüinos en toda esa región? Bueno, y para eso nosotros en el laboratorio utilizamos información genética, ¿cierto? Nosotros secuenciamos parte del DNA o hasta el genoma completo, que es todo el material genético que está dentro del núcleo, ¿cierto? Aquí están los cromosomas, cada cromosoma una molécula de DNA, y que é composta dessas 4 letras, certo? Em diferentes ordens, A, T, C, G, e nós comparamos, então, um indivíduo com outro para ver as variações nessas bases nitrogenadas, certo? Nessa parte do ADN. Para isso, então, temos que trabalhar no laboratório, aislar o ADN, mas antes disso, temos que ter qualquer material biológico que tenha célula, certo? Que tenha o núcleo para aislar o ADN. E para isso, temos que ir aí a terreno, certo? Aí cruzando o Cabo de Hornos para chegar à Antártica com as... cruzando, perdão, o Drake para chegar à Antártica com as olas passando por cima de Sudamérica Antártica. E chegamos a lugares maravilhosos como esse, encontramos aí os primeiros pingüinos e a biodiversidade, que é parte das 90 espécies que Hugh mencionou. Algumas vezes temos que chegar de helicópteros em algumas partes mais remotas e de diferentes veículos. Aí está um colega, amigo investigador antártico. E para chegar em diferentes colônias, como essa é a colônia de pingüinos Papua, e aí capturar os pingüinos, tomar medidas e sacar muestras de sangue para estudar aí o ADN, certo? Isso é um procedimento rápido, capturamos, sacamos muestras e liberamos o animal. Aqui também capturando em Cabo de Hornos, com o apoio aí da Armada de Chile, outras espécies como os penacho amarillo. Bueno, en Antártica, los investigadores en general que trabajan con otras especies siempre quieren nos acompañar a terreno para capturar pingüinos. Ahí está un colega da Universidad de Concepción ayudando ahí en terreno a rotular las muestras. Pero lo que se olvidan es que los pingüinos lo primero que hacen cuando capturamos es defecar em cima de nós, ou seja, e o olor não é muito agradável, que digamos. Então, primeiro, em Antártica, todos os investigadores amam nós, certo? Aí querem ir a terreno com nós, ver um pinguino, capturar um pinguino, pero depois, nós não somos bem-vindos tantos no barco mais, porque com o tempo já não temos tão bom olor. E, bueno, chegamos às vezes com a roupa nesse estado. Bueno, com os estudos, o último estudo que publicamos com o genoma de todas as espécies de pingüinos, fomos notícias em todo o mundo, aí já temos um pouco aí dos resultados de nossos estudos que eu vou falar. E hasta os científicos viram rockstar, pero tenho colegas que amam os pingüinos aún mais que eu. Aí colega, el Alex, que trabalha com pingüinos e tem os pingüinos tatuados. Bueno, vou falar agora um pouco, então, de los resultados. Esse é o estudo que teve bastante repercussão na mídia, e agora nós fizemos um vídeo de difusão dos resultados desse estudo, que podem ver no Twitter, ou no Twitter do INAT também. Publicamos esse journal, que é PNAS, que é bem importante no meio científico, e o que nós vimos são resultados bem interessantes. Nós, então, aqui estão as diferentes espécies de pingüinos, nós reconstruímos, então, com os dados do DNA, do genoma, da história evolutiva, e podemos ver várias coisas. Primeiro, o primeiro grupo a divergir de los demás são os pingüinos aptenodites, os reimperador, ou seja, não são grupos hermanos de los pigoceles, de la Delí, Papu e Barbijo. Nós podemos, calibrando com registro fóssil, podemos estimar que os pingüinos divergiram aproximadamente 22 milhões de anos.
Y podemos modelar la distribución hacia el pasado. Aquí pueden ver las letritas, los diferentes colores, son la distribución del presente, que están representadas aquí en el mapa. Y nosotros pudimos modelar hacia el pasado que los pingüinos divergiram a partir de la región aquí de Nueva Zelanda y Australia. ¿Ya? A partir de esa región, ellos colonizaron ahí a región antártica, ¿cierto? Ahí con pingüino emperador y también ahí la región de la península antártica. Y posteriormente, con decréscimos importantes de temperatura, que pueden ver aquí la temperatura, decréscimos importantes de temperatura, outros grupos de pingüinos se diversificaram, colonizando aqui regiões como Sudamérica, e com a abertura completa, a intensificação da corrente circumpolar nessa região, abrindo completamente aqui o fundo do mar entre Sudamérica e Antártica. Os pingüinos puderam colonizar aí diferentes regiões de outras islas subantárticas. ¿Ya? E outros grupos, como os penacho amarillo, que têm as plumitas amarillas, se diversificaram mais recentemente. Nós podemos também ver que, utilizando informação satelital da distribuição de informação ambiental, da distribuição dos pingüinos, como clorofila, temperatura e salinidade, podemos modelar como essa cambiou do passado ao presente. E podemos ver que o nicho ancestral, ou seja, onde viviam os pingüinos no passado, eram temperaturas máximas de 9 graus de temperatura. ¿Ya? Então, se outras espécies tiveram que adaptar a maiores temperaturas, como é o caso aqui dos pingüinos de Sudamérica, e outros a menores temperaturas, como é o caso da Antártica. Outra coisa bem interessante que nós podemos ver com os genomas é estimar a introgressão, os híbridos, historicamente no processo de diversificação. Quando as espécies se vão diversificando, certo? Surgindo novas espécies, nesse processo há muitas vezes cruzas entre diferentes espécies. E aí se adquire material, não é certo? Partes do genoma da outra espécie, que lhe permite também adaptar a novos ambientes. E nós podemos calcular isso com o genoma, e vimos que entre os pigoceles, el papúa, delir, barbijo, há pouca cruza entre espécies, há entre as diferentes linajes de papúa, que eu vou falar depois, e entre os pingüinos, por exemplo, Humboldt de Magallanes, vimos 11% de introgressão. Sabemos que, por exemplo, na isla de Chiloé, há aí colônia de las duas espécies, certo? E há híbridos entre essas espécies. E o mais interessante é que os pingüinos aqui, penacho amarillo, alguns de Nova Zelândia, o macaroni, há alto grado de introgressão, hasta 25% de mescla entre essas espécies nesse processo histórico de diversificação. Outra coisa muito interessante que podemos obter com os genomas é saber os genes que estão bajo seleção natural. ¿Qué significa eso? Bueno, las partes del genoma, que son los genes, ¿cierto? Tienen funciones específicas en el cuerpo, transcribe proteínas, y esas proteínas van a tener una función en el cuerpo. Los diferentes ambientes van a estar seleccionando las variantes de esos genes que permiten permanecer en ese ambiente específico. Entonces, el ambiente va seleccionando esas variantes genéticas. Y por lo tanto, nós vimos que tem ao redor de 104 genes bajo seleção em los pingüinos, e que muitos desses estão relacionados com função celular. Pero há muitos desses genes que estão relacionados com funções como a termorregulação, ou seja, a adaptação à temperatura, a osmorregulação, que é a adaptação ao ambiente marino salino, certo? Por exemplo, e a capacidade de buceio. Então, isso foi muito interessante e podemos compreender que genes estão involucrados aí com a evolução dos pingüinos. Outra coisa interessante que podemos obter informação dos genomas é o tamanho efetivo hacia o passado.
certo? Podemos ver aí as partes do genoma que têm maior ou menor diversidade e ver as taxas de mutações, os tempos generacionais e podemos ver os tamanhos efetivos hacia o passado. E, por exemplo, podemos ver que muitas espécies de pinguino, aquele tamanho efetivo e o tempo hacia o passado, podemos ver que muitas espécies de pinguinos, por exemplo, tinham altos tamanhos populacionais, pero decresceram muitas espécies com o último máximo glacial, aquela linha descontínua, que é o último máximo glacial, ou seja, a máxima extensão do gelo durante a última glaciação. Então, podemos ver que os pinguinos tiveram cambios na diversificação e também nos tamanhos populacionais com os cambios históricos do clima. Pero hoje dia, vemos que os cambios ambientais são muito mais rápidos, ocorrem muito mais rapidamente que os cambios históricos que vemos no tempo geológico, ¿ya? Então, por lo tanto, vemos que esses cambios, os pinguinos, muitas espécies não vão ser capazes de responder a esses cambios rápidos que estamos vendo agora no ambiente, como Hugh já mencionou. Bueno, agora eu vou falar um pouco mais de algumas espécies de pinguino, mas que hemos estudamos diferentes espécies ao largo da distribuição, as populações de pinguinos, e podem ver que nós temos estudado essas espécies que são os pinguinos eudíptes, e há diferentes espécies como os macaroni, que está distribuído desde a Antártica hasta a região subantártica, e se diferencia do pinguino royal, que tem a cara branca, que está distribuída na isla Macquarie. Por outro lado, há outras espécies, como os penacho amarillo, que são três espécies e que têm um debate importante se eram 2 ou 3 espécies, ¿ya? O penacho amarillo del norte, que está ao norte da frente subtropical, o penacho amarillo del sur, que está em Sudamérica, e o penacho amarillo del este, que está nessa região aqui, ao norte da frente polar e na isla Macquarie. Bueno, o primeiro que hicimos com essas espécies foi sequenciar uma parte pequena do genoma e reconstruir a história evolutiva, a filogenia dos pinguinos, já? E podemos ver, por exemplo, que há um grupo aqui que é o pinguino macaroni e o royal, que tem a cara branca, e podem ver que eles não se diferenciam, tem uma mescla entre os dois, não se diferenciam geneticamente como 2 espécies. Então, na verdade, nossos estudos apoiam que são uma única espécie. E, por outro lado, nossos estudos genéticos han apoiado as 3 espécies diferentes de penacho amarillo. O do norte, que está distribuído aqui, e do sur, que está em Sudamérica, e o do leste. ¿Ya? Depois vou falar da importância disso para a conservação. Bueno, estudando estudos mais em detalhes do pinguino macaroni royal, fomos estudar aí os genomas, certo? Completos de los pinguinos. E aqui podem ver que cada color é uma colônia diferente. Aqui está o nome das colônias, ¿ya? E cada circulito é um indivíduo. ¿Ya? E esses são resultados genéticos, aqui são análises como de componentes principais, que separa aqui, agrupam por, não é certo, a similitud genética, digamos assim, e podem ver aqui que o pinguino royal, que tem a cara branca, não se diferencia muito das colônias de pinguino macaroni, ¿ya? Pero podem ver, por outro lado, que há 2 grupos genéticos aqui, certo, diferenciados, que são os pinguinos que estão ao sul da frente polar, certo? Aqui. E os pinguinos que estão ao norte da frente polar, aqui, e o pinguino royal. Os resultados de structure também mostram algo parecido, certo? Que aqui temos os diferentes indivíduos de pinguinos, e podemos ver que há 2 grupos genéticos, certo? Os pinguinos aqui do sul da frente polar e do norte da frente polar. Bueno, por outro lado, fomos também estudar aí os pinguinos penacho amarillo, certo? E
estudamos os dados aí genômicos de los pingüinos penacho amarillo, e de novo, os dados do genoma completo mostram 3 grupos aqui, certo, diferenciados, apoiando as 3 diferentes espécies, o penacho amarillo del norte, el del sur e el del este, ¿ya? Entonces, hasta el momento vimos ahí 2 casos diferenciados, que os resultados apoiam essas 3 espécies, pero apoia uma única espécie, certo, para os Macaroni Royal, e mostra também o rol aí da frente, tanto subtropical, no caso de los penacho amarillo, como de la frente polar, no caso aí que eu les mostrei del Macaroni e Royal. E por último, quero mostrar outro caso, que é pouco semelhante aos penacho amarillo, que são os pingüinos papua. Se creia que era uma única espécie distribuída tanto em Antártica como na região subantártica, aqui estão as diferentes colônias, já? E alguns diziam que tinha 2 subespécies, uma Antártica e uma para toda a região subantártica. E o que vimos com os dados genéticos é que temos aqui diferentes espécies de pinguino papua, certo? Nós propusemos que sejam subespécies, hoje em dia dizem que esta espécie é diferente. Um da região antártica, separado pela frente polar, com outro de Sudamérica, outro aqui na região Crozet, e separado do outro grupo genético de Kerguelen, separado de novo pela frente polar, e outro da Isla Macquarie. E os resultados genéticos a nível de genoma nos mostrou o mesmo apoio às diferentes espécies de pinguino, já? Papua. Então, Antártica, Sudamérica, Crozet e Marion e Kerguelen outra. E para os dados genéticos, nós não teríamos mostras de genoma, não teríamos mostras de Macquarie, pelos outros dados nos mostrou uma outra espécie ou subespécie. Bueno, nosotros además estudamos variáveis ambientales, ¿cierto? Y queríamos ver si esos pingüinos también papuas, essas diferentes espécies, se diferenciavam em seu ambiente, seu nicho, e vimos que realmente sim, e que os pingüinos de Crozet e Marion, a partir dessa região, diversificaram, colonizando a Antártica e as islas em Sudamérica, ganhando aí em maior produtividade primária, ou seja, aumentaram, colonizaram novas áreas e ganharam mais em alimento. E, bueno, e essas variáveis, obviamente, principalmente produtividade primária, tinha relação com os resultados, certo, da diferenciação genética. Bueno, para encerrar, eu queria dizer algumas mensagens em geral. A diferenciação fenotípica, morfológica de los pingüinos não necessariamente significa que são diferentes espécies ou subespécies, e também vice-versa. Por exemplo, vemos aqui que os penacho amarillo del sur e del este têm diferença muito pouca aqui na boca, mas são diferentes espécies. Igualmente, os pingüinos papuas, que não se diferenciam muito, se diferenciam um pouco sutilmente em tamanho, algumas medidas de morfologia, mas sim são diferentes espécies. E no caso já de Macaroni e Royal, que se diferencia, certo, por la cara blanca principalmente, não há divergência genética que respalda as diferentes espécies. E queria dizer que esses dados são super importantes para a conservação. Como Hugh falou, por exemplo, Adelie e Barbijo são espécies que estão decrescendo os tamanhos populacionais na Península Antártica, certo? No oeste da península, como mencionou Hugh. E Papua está aumentando seus tamanhos populacionais na Península Antártica. Então, em termos gerais de conservação, pinguino papua nunca foi uma preocupação muito grande, porque diziam, não, as populações também estão aumentando. Mas nós vimos que a Antártica, aquele tamanho populacional, cada color é uma espécie diferente de Papua. Vimos que tem altos tamanhos populacionais estão aumentando, já? Igualmente aqui em Malvinas ou Falklands tem altos tamanhos populacionais, pero a espécie de Crozet e Marion tem tamanhos populacionais pequenos e estão decrescendo com o câmbio climático. Então, é super importante ter claro a delimitação da espécie, porque espécies podem desaparecer hasta assim
nuestro conocimiento. En el caso, por ejemplo, de pingüino penacho amarillo del sur y del este, nosotros vimos que son especies diferentes, que deben ser consideradas separadas, y que el del este tiene decréscimos aún más importantes de los tamaños poblacionales. Y por último, yo quería decir, ahí la Seremi ya mencionó un poco sobre el rol de la mujer en la ciencia, ¿cierto? Y es con mucho gusto que vemos el bonito resultado del trabajo del INACH, que vimos esa noticia que las mujeres lideran ahí la mitad de las investigaciones antárticas, y ojalá en el futuro eso ya no sea noticia, no sea, y sea así una regla, ¿cierto? En la ciencia, en que vemos que las mujeres ocupan 50% de los cargos y los proyectos en todas las áreas de la ciencia. Y para eso también estamos trabajando, ¿cierto? Para apoyar cada vez más la mujer en la ciencia. Y yo quería dedicar esa charla a un colega, amigo, gran investigador, una persona maravillosa que ha corrido maratones, escalado los cerros más altos del planeta, publicado muchísimo y que falleció ahora fin de 2020. Y que, bueno, es una persona súper importante en el medio científico antártico, que es Daniel González Acuña, y que nunca lo olvidaremos. Y por él también estoy aquí trabajando con pingüinos hoy día. Y agradecer también a todos estudiantes, postdocs que han trabajado en esos resultados de investigaciones nuestras todos esos años. Y la colaboración internacional, obviamente. No es posible desarrollar proyectos así sin la colaboración internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juliana, por todo lo que nos contaste acerca de esos animales tan carismáticos, podríamos decir, ¿cierto? De los ambientes helados. Y bueno, sí, pues esperemos que eso no sea noticia. La paridad. Ya llegará el día. Y estos trabajos, por supuesto, que contribuyen. Muchas gracias entonces, Juliana.